a culpa não foi nossa, né? A culpa foi daí do estúdio, dessa moçada muito bacana que nos ajuda todos os dias aqui no canal à esquerda. Nós estamos aqui no YouTube, continuando hoje o programa que nós iniciamos ontem, e, aliás, vamos começar do zero, viu? A nossa convidada já está aqui conosco na tela, vocês estão vendo, Tânia Oliveira. Tânia Oliveira é advogada e faz parte da ABJD, Associação dos Juristas pela Democracia, né? É um grupo muito importante que reúne muita gente assim renomada, de renome não só nacional, mas internacional, e que criou essa entidade a fim de manter alertas sobre esses problemas que o Brasil, lamentavelmente, está vivendo com a democracia, né? São problemas profundos, problemas graves, não é, Tânia? Tanto que eu me recordo que logo em 2016, Tânia, isso eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, numa conversa que nós tivemos, e a partir das várias conversas, né? Mas aí, para surpresa, lendo uma matéria de jornal, o jornal Folha de São Paulo, entrevista com o então presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi quem conduziu, quem dirigiu o processo lá do impeachment da presidenta Dilma. E na entrevista ele diz o seguinte, às vezes tem que se dar uma pausa na democracia. Veja, reconhecendo que aquele impeachment não era o impeachment, porque não havia crime de responsabilidade, ou seja, isso que eu estou dizendo aqui, ele disse ao jornal, isso foi publicado, não é, Tânia? Então, olha, que pausa de democracia nós não podemos... A pausa da democracia significa a falta da democracia. E nós não podemos conviver num país que não tenha democracia, num país que não respeite as suas regras, ou seja, a própria composição do seu Estado jurídico, do seu Estado de direito. Bom, ontem a gente estava falando sobre o julgamento, né, de um recurso do presidente Lula ao TRF4, da 4ª Região, que fica lá no Rio Grande do Sul, né, onde as preliminares, inclusive, pediam uma série que eles parece que nem analisaram, né, Tânia? A nossa transmissão ontem estava muito ruim e a Tânia, querida como sempre, né, se prontificou a voltar no dia de hoje para falar sobre isso. O Lindbergh ainda não está aqui porque ele está saindo de uma reunião, mas já que ele saia, ele vem aqui conosco. Então, Tânia, vamos continuar aquela conversa de ontem, porque o julgamento que aconteceu antes de ontem no TRF4, ele não apenas não levou em consideração as preliminares apresentadas pelo presidente Lula, não levou em consideração uma decisão de repercussão ampla, tomada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, onde determina que o réu seja o último a ser ouvido só depois do delator, né? Então ignorou isso tudo, manteve a condenação do presidente Lula e ainda aumentou em 5 anos, para 17 anos. Então, Tânia, você estava dando ontem um panorama, o que é que significa, quais são os problemas. Vamos falar sobre isso agora. Bom, boa tarde aí os telespectadores do canal à esquerda, dos meus sempre senadores Vanessa Graziotti e Lindbergh Farias. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Sempre em momentos difíceis, né? É um prazer falar não sobre o que somos obrigados a falar nos tempos muito difíceis que vivenciamos no Brasil, né? Na nossa conjuntura política, no qual o sistema de justiça está, infelizmente, completamente envolvido e, eu diria, comprometido. O julgamento do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, no dia 27, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acho que antes até de nós falarmos sobre o que foi efetivamente esse julgamento, é importante a gente falar o que antecede esse julgamento, para poder entender por que ele se deu nesse dia, por que ele se deu da forma que se deu, né? A pauta do julgamento foi marcada exatamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal decide as ações declaratórias de constitucionalidade que reconheceram a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, dizendo que não se pode executar previamente uma pena após julgamento em segunda instância, o que deu o direito à liberdade aos presos que estavam nessa condição de prisão em segunda instância.
Aí o TRF da 4ª Região marca, então, o julgamento da apelação do caso do sítio de Atibaia. Se nós pararmos para pensar que esse julgamento, assim como o caso do triplex, aconteceu em tempo recorde no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nós temos a obviedade de que esse tribunal, tal qual a primeira instância da Operação Lava Jato, se comporta politicamente e não juridicamente. Existe uma intenção de apressar os julgamentos no que se refere ao ex-presidente Lula. Passando a falar propriamente do julgamento. Bom, nós tínhamos nesse julgamento uma série de, como você, Vanessa, já adiantou, uma série de preliminares para serem analisadas. Não preliminares quaisquer, mas preliminares que indicavam a nulidade absoluta. Cita uma a uma, Tânia. Cita uma a uma, isso é muito importante. Obviamente, a suspeição do hoje ministro da Justiça e então juiz Sérgio Moro, ela é levantada em todos os processos por obrigação. Ele foi obviamente o juiz parcial na condução do processo, então essa preliminar já estava colocada lá. Eles passam por cima como se desconhecessem a posição adotada pelo juiz durante todo o julgamento do ex-presidente Lula, para se tornar, inclusive, ministro da Justiça. A preliminar que tratava da ordem das alegações finais, como você já adiantou, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma maioria de 7-3 em seu plenário, que corréus, delatores falam antes de corréus delatados, ou seja, quem é delatado fala por último, sob pena disso agredir o princípio da legítima defesa. Os argumentos que são trazidos por alguém que faz uma delação se equivalem a uma acusação. Essa foi a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para garantir o princípio da legítima defesa, réu delatado fala por último. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou a preliminar, descumprindo claramente uma decisão do Supremo Tribunal Federal sob 2 fundamentos. O primeiro fundamento é de que deveria haver uma comprovação de prejuízo. Quer dizer, eles fazem uma interpretação, ou melhor, uma modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal que o próprio Supremo Tribunal Federal não fez. Uma exigência de um prejuízo. O prejuízo está dado, uma vez que falam dentro do mesmo prazo delatores e delatados, o prejuízo é óbvio, é evidente. É importante a gente entender que o Supremo Tribunal Federal não decidiu com essa ponderação. Essa é uma livre interpretação do TRF, que na prática significa um descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se você pegar os votos do Supremo Tribunal Federal, você verifica que em um único voto essa ponderação apareceu. Diga. Tânia, veja bem. Eu quero dar uma pausa para a gente explorar um pouco mais esse aspecto, que, na minha opinião, tantas barbaridades cometidas no julgamento do TRF, inclusive citando juízes da época da Inquisição, né, da época da Inquisição, alguns desembargadores, mas de tantas barbaridades, ela é uma desobediência, ela é uma afronta direta ao Supremo Tribunal Federal. E ontem, como o nosso programa estava muito ruim, eu vou repetir parte do voto do Gebran, parte do que ele disse. Ele disse o seguinte, que ele afirmou que esse tema, né, se o delatado falaria por último ou não, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é enfática, é tácita, delatados, ou seja, os réus delatados falam por último, ou seja, o presidente Lula, nesse caso, teria que falar por último, mas não falou. Não é? Então, o Gebran, esse tema já havia sido debatido no TRF4 antes, e que o entendimento deles é contrário, veja bem, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os réus delatados têm direito a se pronunciar depois dos réus delatores. Ele explicou que não concorda com essa compreensão
e que essa decisão não interfere no caso do ex-presidente, ou seja, dizendo que é um caso que já está decidido lá atrás e que não tem mais jeito. Não, não. A decisão do Supremo é exatamente isso, volta tudo. O que está em julgamento ainda não acabou, ele está em curso. Isso é uma afronta, Tânia, ao Supremo Tribunal Federal? Sim, claro. Ele primeiro disse que essa interpretação precisaria, então, de comprovação, e a outra, que entra exatamente nisso que você está colocando, de que essas decisões, de todo modo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal só valeria para o futuro, né, para os casos julgados dali para frente. Então, vamos pegar aqui o raciocínio lógico do direito penal, do processo penal, do direito constitucional, para tentar entender de onde saem essas pérolas, né, do desembargador Gebran. Vamos lá. Em primeiro lugar, você mesmo já disse, o processo do ex-presidente Lula ele está em curso. Portanto, sequer há que se falar em questão de retroatividade. A retroatividade a que ele se refere é a sentença, porque isso, obviamente, redundaria na nulidade da sentença, que já foi proferida pela juíza Gabriela Hart lá atrás. Muito bem. Acontece que o desembargador sabe tanto quanto eu e tanto quanto qualquer pessoa que passou 5 anos numa cadeira de uma faculdade de Direito, e nem precisaria passar, porque isso é de conhecimento público, que as decisões proferidas alcançam o processo na situação em que ele se encontra, quando é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incide sobre os demais tribunais. Essa é a primeira coisa. Não fosse isso, um princípio basilar de processo penal é que a lei retroage para beneficiar o réu, ela nunca retroage para prejudicar. E que isso é aplicado, o princípio da legalidade é aplicado de igual forma na jurisprudência. Tanto é assim que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional, incidiu sobre os réus que estavam presos após julgamento em segunda instância. Assim, não seria muito fácil dizer, não, só vale para quem for preso daqui para frente. Não. Alcança as situações que estão dadas. Então, é um equívoco ele dizer que poderia se aplicar só daqui para frente. Então, assim, ele baseou essa decisão Tânia, de rejeitar em duas questões que absolutamente não fazem o menor sentido. Tânia. Oi. Ei, Tânia, deixa eu só te interromper. Você está sendo muito bondosa, Tânia. Não é um equívoco. Isso não é um equívoco. Isso é uma canalice. E porque você começou dizendo no programa seguinte, o julgamento... ele foi um julgamento político, foi longe de ter sido um julgamento jurídico, foi político. Então, não foi um equívoco, eles sabem disso mais do que ninguém. Mas como eles precisam de algum motivo, de algum argumento, eles usam isso, não é? Ou seja, eles afrontaram sim o pessoal que está conosco aqui no chat, dizendo o seguinte, é isso mesmo, é um desrespeito ao Supremo e tudo mais, com o objetivo de continuar perseguindo o presidente Lula, né? Então, isso não foi coisa de equívoco nenhum, Tânia. Isso é uma barbaridade, isso foi uma canalice, isso foi assim um atentado à ordem jurídica que não pode ficar do jeito que está, Tânia. Você está muito bondosa com eles, viu? Bom, de qualquer forma, o ex-presidente Lula é vítima de uma palavra que vem do inglês, né? E muito comum até no direito americano, chamado lawfare, que é o uso do sistema de justiça, uso dos instrumentos judiciais para perseguir um adversário político, geralmente com interesses políticos, né? Nesse uso, eles precisam não só usar todo o aparato judicial, como eles precisam de fundamentos jurídicos para processar, né? Para investigar, processar e condenar. Então, quando eu falo de equívoco, eu estou tentando ir nos argumentos que foram utilizados pelo desembargador para demonstrar que, na verdade, esses argumentos eles são não apenas equivocados, né? Eles são usados de forma completamente distorcida e, nesse caso, de forma completamente vazia. Essa preliminar foi uma das que foram utilizadas. A outra, que é a questão do copia e cola.
E é muito importante a gente falar dessa parte, Vanessa, porque, nesse caso, o Tribunal Regional Federal, esses mesmos 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal, eles, nesse caso, não descumprem uma decisão do Supremo. Eles descumprem a própria jurisprudência. E a própria jurisprudência não é antiga, não. É uma jurisprudência de 15 dias antes do julgamento do caso do ex-presidente Lula. 15 dias, precisamente no dia 13 de novembro. Vamos explicar. No dia 13 de novembro de 2019, esses mesmos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF anularam uma sentença da juíza Gabriela Hart, a mesma juíza, oriunda da 13ª Vara, em que ela condenou alguns réus, mas ela copiou trechos de outras partes do processo. Havia uma questão lá de validade também de interceptação telefônica, mas o que nos interessa pontuar aqui é que eles anularam porque ela copiou trechos de outras partes do processo, inclusive copiou trechos das alegações finais do Ministério Público Federal. E disseram os desembargadores, no contundente acórdão, que não é possível, sob pena de malferir a Constituição Federal, lá o artigo 93, inciso 9, de que uma sentença tem que ser devidamente fundamentada. E que não é possível, então, copiar trechos de uma outra parte do processo para fundamentar uma condenação. Eles disseram isso textualmente, está no julgado, disseram verbal e textualmente, de forma contundente. Muito bem, 15 dias depois, eles estão diante de uma apelação, que é a do ex-presidente Lula, em que existe uma perícia de um dos peritos mais conceituados, de que houve cópia na sentença do ex-presidente Lula da sentença do caso do triplex feita pelo juiz Sérgio Moro. Então, Gabriela Hart copiou partes inteiras da sentença. Chega um momento, e isso é jocoso até, em que ela, no copia e cola, esqueceu de trocar. Então, tem lá apartamento, quando o caso é sítio de Atibaia. Casa. Existe formatação nas páginas que demonstram que teve cópia de páginas inteiras. Formatação diferenciada no meio da sentença. É um escárnio isso. É um escárnio. O que disseram os desembargadores, então? Disseram que, sobre constar apartamento e não sítio, não temos como saber se a juíza não estava cansada. Pobrezinha, cansada. Ela estava cansada. E que a coincidência de partes inteiras copiadas é coincidência. A gente não pode tratar como coincidência, dizer que é cópia, uma coincidência de argumentos. Então, é uma cretinice esse tipo de fundamentação para afastar a obviedade de que houve um copia e cola na sentença, que levaria à nulidade dessa sentença pela própria jurisprudência dessa mesma turma, desses mesmos 3 desembargadores. Então, eles descumpriram a decisão do Supremo Tribunal Federal, eles descumpriram a própria decisão, a própria jurisprudência. Porque, para Lula, a coisa é outra, o julgamento é outro, o julgamento é de exceção. Isso é lawfare. Tânia, antes da gente... nós vamos começar a abordar aqui o futuro, porque isso são os fatos que nós estamos constatando, fatos gravíssimos e que eles devem ser levantados para servir dos argumentos dos recursos que possivelmente, né, obviamente, a defesa do presidente Lula vai entrar, né, com esses recursos. Mas é preciso que a gente deixe muito bem claro essas barbaridades cometidas pelo TRF-4. E aí, Tânia, o Aury Lopes faz parte do grupo de vocês, né, do grupo o grupo da ABDJ, né, a BJD faz, né? O Aury é um grande jurídico. Para falar a verdade, eu nem sei se o Aury hoje está afiliado na BJD, mas ele é um grande parceiro, estamos sempre juntos nas discussões aí jurídicas que ocorrem no país. Eu tomei conhecimento de uma observação que ele fez em relação ao julgamento. Ele disse o seguinte, que na avaliação dele, do Aury, o julgamento parecia assim, um verdadeiro filme de terror.
E ele disse o seguinte, isso foi uma avaliação bem resumida, que depois desse voto do Gebran, que é esse que você está falando, ele não acatou das preliminares, e preliminares gravíssimas, né? Desde o copia e cola, da decisão do Supremo, de tudo, né? Um monte de várias preliminares. Depois desse voto muito ruim, segundo ele, vem o Paulsen, né? Que foram 3 votos, né? Vem o Paulsen, e o Paulsen critica a falta de prisão na segunda instância. Veja bem, que papel? Qual é o papel de um juiz, né, de segunda instância? É discutir, criticar o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Não, mas ele critica, porque a Constituição brasileira é clara, prisão só depois de... Prisão no caso do início de cumprimento de pena, não é, Tânia? Porque existem outros tipos de prisão, preventiva, temporária, mas no caso do presidente Lula, não, ele estava iniciando o cumprimento de uma pena. Isso só pode acontecer, segundo a Constituição brasileira, depois do trânsito em julgado, não é? Sim. Mas ele vem e critica. Isso aí, por um tempo, de forma casuística, para pegar o presidente Lula, o Supremo reviu essa teoria e abriu uma brecha para que acontecesse a prisão já a partir da segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado. Só que essa situação começou a ficar assim insuportável, porque as críticas não partiam daqui, do território nacional, né, Tânia? Eram muitas críticas que vinham de fora, porque era a Constituição brasileira sendo descumprida com o aval do Supremo Tribunal Federal. E aí a Corte analisou novamente e colocou os pingos nos is. Agora, o presidente do Supremo, o Toffoli, ele está com o Congresso Nacional agora a decidir se quer manter a lei do jeito que está ou se quer mudar, né? E o Congresso está lá, correndo de lá para cá para ver se muda, só que há um entendimento hoje majoritário de que é uma cláusula pétrea, que não tem como ser mudada, né? Então, enfim. Mas aí o Paulsen vem e critica. Quem é ele para criticar, né? E por que fazer isso no ato do julgamento do presidente Lula? Mas o Auri, ele diz o seguinte, mas que o mais grave, o ápice da barbárie foi o Thompson. O terceiro, né, citando, segundo ele, coloca o grande jurista Francisco Campos. Quem foi o jurista Francisco Campos? Olha, Tânia, eu vi esses comentários ontem. Como eu não sou da área, eu fui pesquisar. Quem foi o jurista Francisco Campos? Gente, nada mais, nada menos do que o construtor das constituições brasileiras em períodos ditatoriais. Foi ele que teve grande parte na Constituição, conhecida como Polaca, de 1937, que foi da ditadura Vargas. E depois, em 1961, no início, lá em 1964, no início da ditadura, redigiu o AI número 1, o ato institucional número 1. Então, veja, num momento de democracia, pelo menos que tem que ser de democracia, vem esse Thompson e cita esse cara, mas não parou aí, não. Não parou ele, segundo Auri, ele puxou a doutrina francesa inquisitória do início do século passado. E ainda concluiu falando sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa que você disse que eles tanto desrespeitaram, mas ele foi puxar uma jurisprudência da década de 40, Tânia. Da década de 40, veja bem. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Tânia, mas não seja bondosa, não, porque tudo isso porque não basta o mundo jurídico estar esclarecido, nós precisamos esclarecer as pessoas, nós temos que sair daquele discurso vazio, Lula livre, que o Lula é vítima, não, nós temos que provar, que é o que vocês têm feito, por isso você está aqui conosco hoje, que é o que vocês da área do direito têm feito, não é? Com muita dificuldade, a gente sabe, sem espaço nenhum na grande imprensa, não é? Mas isso é importante. Então, que você falasse, antes da gente entrar no futuro aí, sobre essas observações feitas pelo doutor Auri. Olha, Vanessa, eu acho que cada um tem o teórico jurídico que lhe cabe, né? Que se bem lhe aproveita, que lhe é referência para pensar o mundo, para pensar o país, para pensar a democracia, para pensar o direito, né? Ele poderia ter citado
grandes teóricos, vivos ou mortos, mundiais, como Alessandro Barata, como Raul Zaffaroni, que graças a Deus ainda está entre nós, grandes teóricos da atualidade no Brasil, que o próprio Supremo cita, como Lênin Streck, como Pedro Serrano, como Juarez Tavares, e são tantos que nos brindam com a sua eloquência, com a sua teoria, seja jurídico-constitucional, jurídico-penal, para uma construção de um pensamento que seja progressista, que seja garantista, que seja reconhecedor de uma sociedade mais igual, né, mais livre, mais democrática, e a busca dessa sociedade, ao menos. Ele, quando ele cita as suas fontes, ele está dizendo qual é o pensamento que ele tem a respeito de tudo isso, né? Acho até que, do ponto de vista mais pragmático, é legítimo, né? Estranho seria se ele citasse alguém que eu, por exemplo, considero que está dentro do campo da aplicação do melhor direito. Eu acho que hoje tem o artigo que eu recomendo muito no UOL, do Cristiano Zanin, que é o advogado do ex-presidente Lula. Está muito interessante. E Cristiano começa o artigo dele falando exatamente do que foi o momento que antecede o julgamento. Um tribunal completamente cercado, um aparato policial absurdo, um isolamento de sei lá qual que é o espaço, para que ninguém chegasse perto do tribunal. E ele conclui com muita precisão: o tribunal iria julgar um inimigo. E é isso, Lula é o que o Gunther Jacobs falou quando fundamentou a teoria do direito penal do inimigo. Ele é o inimigo. Ele é o inimigo. E para julgar o inimigo do sistema, é preciso que se use todas as armas, por assim dizer, que o poder permite, né? O poder permite, ainda que isso seja, obviamente, um desvio de poder, né? Então, é o Estado que deixa de agir na contenção do poder, que é o que o direito deveria impor ao Estado, a contenção, para agir com excesso e abuso de poder. Tânia. Diga. Tânia, deixa você que está aí no estúdio. Agora voltou. Porque estava todo mundo reclamando que a gente estava sem imagem, estava sem aparecer. Mas agora voltou já. E vocês estão vendo, o Lindbergh já chegou aqui conosco. Né, Tânia? Sim. Oi. Oi, Lindbergh. Liga seu som para começar aqui. Ô, Vanessa, Taninha. Oi. Bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo. Olha deixa eu te atualizar. Vanessa. Nós começamos o programa, Lindy, falando exatamente aquilo que não deu para falar ontem, analisando o que foi o julgamento. A Tânia já fez uma reflexão aqui bastante profunda, que você está recebendo muito aqui no chat também, viu, Tânia? Esse negócio não foi equívoco, não. Isso é má fé mesmo desses caras. E eles, quando citam esses juristas, eles mostram que o apreço deles não é pela democracia, não é pelo Estado de Direito. O apreço deles é por ditaduras, é por regimes de exceção, lamentável, né? Esse caso, bom você ter lembrado de que encheram de viaturas da polícia e sem que houvesse nenhuma ameaça, nenhum indício de que haveria manifestação na porta do tribunal. Nada. Ou seja, isso é um réu não tratado como um cidadão, mas tratado como um inimigo, né? Isso é um absurdo. Agora, Lindbergh, então fizemos esse levantamento todo e agora eu acho que a gente tem que discutir daqui para frente o que é que vai acontecer, não é? Como é que você está vendo aí? Vamos ver. Ô, Vanessa, primeiro pedir desculpa a você, porque na verdade hoje eu estou aqui no meio de uma reunião de organização dos nossos trabalhos aqui no Rio. O Lula vai vir aqui no Rio. Vai ter um evento aqui no meu aniversário também, no próximo dia 8 de dezembro. A gente está planejando e o Lula vem no dia 16. Festa! É uma festa, até festa a gente transforma em ato político, né? Vai ser uma festa. Ou ato político e festa. Vai ser E é festa de pobre, Tânia, é festa de pobre, que cada um paga o seu consumo. Claro que paga. Ainda tem um couvert artístico de R$5 para pagar os números. Ai. Mas vai ser bacana, a ideia é unir a esquerda do Rio aqui,
Está lá Jandira Fegali, Benedita, Marcelo Freixo, trazer uma turma aqui para falar disso, falar muito do Lula. Lula está gravando um vídeo também. Porque o que está claro para mim, Vanessa, é que a perseguição ao presidente Lula continua. A gente sabe o que o Lula significa. E eu acho que o temor deles aumenta à medida que eles não respondem os problemas concretos da vida das pessoas. Não tem jeito, a vida do povo está muito ruim. A miséria, a pobreza, a desigualdade. Essa reforma da Previdência vai piorar mais. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, Tânia, dizendo o seguinte: a perda de benefício, ele fez um cálculo sobre todas as questões, pode chegar a 40% da aposentadoria. Então a vida do povo está muito ruim. E o medo deles, vocês viram as declarações do Paulo Guedes sobre as 5, e disse o Paulo Guedes que eles diminuíram o ritmo de implantação das reformas, porque o Lula está falando muito disso aí, né? O medo deles é porque o Lula fala o coração do povo. E o Lula tem autoridade para dizer, quando eu fui presidente, a vida do povo mais pobre melhorou, do trabalhador melhorou, nós tínhamos pleno emprego. Então, esse é o embate. Então, quem achou, é porque tem muita ilusão, eu acho, na esquerda, às vezes, que o cara diz o seguinte: puxa, Lula foi solto. Então, voltamos a uma situação de normalidade democrática, vamos disputar 2020, 2022. Não é nada disso. A luta continua. Nós estamos vivendo um golpe no meio de um processo. A gente não vive mais uma democracia. A gente vive um Estado policial, um Estado de exceção. Essa decisão do TRF4 mostra que eles vão para cima, querem emparedar as instituições, foram para cima do Supremo, pagaram para ver, né? Então, é importante que a gente entenda que a luta está no começo. Só que agora a gente tem uma vantagem. Nós temos o nosso craque, o nosso camisa 10, o nosso treinador, que ele é tudo ao mesmo tempo, solto para andar por esse país. Tem muita gente preocupada com a segurança do Lula. É necessário se preocupar, sim. A gente tem que ter um esquema de segurança do Lula, sempre preocupação, mas o Lula tem que andar pelo país. O Lula vai andar por esse país. Eu acho, infelizmente, do ponto de vista da economia, Tânia, eu acho que o Brasil, com essa política do Paulo Guedes, está comprando uma crise. É uma crise muito grande. É por isso que eles estão com medo do Chile, que aconteça um levante aqui. E acho que em determinado momento vai acontecer isso, mas as pessoas vão olhar para o Lula e dizer: tem Lula. O Lula é a saída da crise aqui, de certa forma. Às vezes você tem alguns países que você não tem por onde ir de saída política. Nós temos uma saída política que se materializa no nome, que é no nome do Lula, né? Então eu vejo essa decisão do TRF4 aí mais como para mostrar a gente que eles vão continuar nessa batalha. Eles vão continuar usando as instituições desse jeito, né? E eu não tenho dúvidas que por trás de tudo isso teve o papel, o dedo de Sérgio Moro. TRF4, a gente sabe a relação do Moro com o Gebran, é Sérgio Moro. O que está por trás aí é Sérgio Moro peitando o Supremo, né? Então é essa a minha avaliação. Assim, eu peço desculpas a vocês que eu parei a reunião aqui. A partir de segunda-feira, a gente vai estar fazendo o programa direto. Eu estou com saudades de fazer o programa com a Vanessa, Tânia, porque ela passou a semana viajando. Essa semana teve vários desencontros. E eu estou querendo ver se a gente começa a fazer um programa. Eu vou ligar para o Breno Altman. Aí, né? Tá, Taninha? Beijo. Tânia! Peraí, Lindbergh, antes de você ir, mas eu vou continuar a conversa com a Tânia aqui. Certo. Ela estava te dando tchau, eu acho. Para fazer essa avaliação da América Latina. E também eu já estou acertando com a Manuela Dávila para entrar semana que vem, e já está confirmado para terça-feira o Nassif, do GGN. Ah, que coisa boa! Então a semana que vem vai ser uma semana assim, bastante cheia, não é? Eu decidi, porque o Lindbergh me cobra tanto essa semana que eu fiquei fora, que eu estou fazendo contato com as pessoas. Tá eu já notei. Viu? Mas, Lindbergh, eu acho que nós precisamos trazer, falta a gente contactar uma pessoa. Lembra da Maria Lúcia Fatorelli? Claro. Olha, por quê? Viu, Tânia? Isso é importante você analisar também. O DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, ele com autorização,
ele publicou uma grande entrevista do Gessé de Souza. O Gessé de Souza está preparando um novo livro, onde ele mostra que o governo foi criminalizado, o governo que nós participamos, né, o governo do seu partido, mas que outros partidos participaram também, foi criminalizado muito com essa bandeira da corrupção. E ele desmonta isso assim, olha, essa nunca foi a preocupação da classe média brasileira. Ele não generaliza e tal, mas aqueles que colocaram isso na frente nunca foi a preocupação. Porque se tivesse sido essa a preocupação real, hoje eles estariam combatendo o Queiroz, eles estariam combatendo o Flávio Bolsonaro, que tem provas de manipulação de dinheiro, um monte de dinheiro ilícitos, né? Então, só que aí, Lindbergh, ele ataca os bancos. É uma entrevista primorosa, mostrando que quem manda no Brasil é o Banco Central. A grande corrupção está no Banco Central. Aí ele cita o exemplo. E aquelas malas do Gedel? Como é que aquele dinheiro foi parar lá? Doleiro? Doleiro não atua sem intermediação de banco. E por que não vão para cima dos bancos? Então, acho que a gente tem que trazer aqui a Fartorelli, porque ele dá alguns dados que ela levantou já em alguns bate-papos com a gente, muito bacana, mostrando que a grande promiscuidade, a grande corrupção do Brasil está lá no Banco Central. Ô, Vanessa, eu acho ótimo. Você sabe que a gente trabalhava muito aí no Senado com a Maria Lúcia Fartorelli. Eu quero até explicar para as pessoas, é que a vida nossa é corrida, né? Então, estou eu e Vanessa sempre tentando entrar. Eu quero até explicar, por exemplo, eu me sinto mal quando não consigo participar de um programa como esse hoje, que a gente fica um pouco com culpa, mas é que às vezes não dá para parar tudo da vida. A gente vai se equilibrando, né, Vanessa? De fato, a proposta foi uma proposta muito ousada de programa diário, mas a gente vai tocando, tá? Pessoal, Taninha, beijo. Valeu, Lídia. Valeu, Vanessa. Valeu. Tchau. Tânia, vamos continuar nós aqui agora. Sim. A gente tem algum tempo ainda. Vamos entrar para o futuro. Então, depois disso feito, como é que pode se desfazer essa barbaridade toda? Eu acho que, se você me permitir... de se desfazer essa decisão. E quais são os canais de recurso que ainda tem o presidente Lula? Não, então, eu acho que, superada essa coisa das preliminares, acharia importante a gente falar um pouco do que é essa condenação em si mesma, né? Eu queria ler, deixa eu ver se está aqui bem rapidinho para vocês, o fundamento central do voto do relator Gebran sobre não mais preliminares, ele está falando da condenação. Então, ele disse o seguinte a respeito de corrupção passiva. Aspas. Pouco importa a questão da propriedade do sítio, se a propriedade é formal do presidente Lula e material de Fernando Bittar. O que importa é que a propriedade do sítio, embora haja, ao meu juízo, fortes indicativos de que a propriedade possa não ser de Fernando Bittar, o que parece relevante não é a escritura, o fato de Bittar ser laranja. O que importa é que o presidente usava do imóvel. Tem tanta barbaridade numa afirmação dessa que é difícil para quem é do campo jurídico tentar rebater do ponto de vista jurídico também. Porque frequentar um imóvel passa a ser um indício de crime capaz de enquadrar uma pessoa no crime de corrupção passiva. Minha gente, corrupção passiva significa que um agente público recebeu dinheiro, recebeu algum tipo de benefício, não necessariamente dinheiro, mas recebeu algum tipo de benefício comprovado de forma ilícita, com fim de conceder algum benefício de ordem pública àquele que o beneficiou, né? Então, uma troca. Eu sou agente público, você me dá qualquer valor, qualquer bem que seja, né, considerado propina, e, portanto, isso é feito para que eu te beneficie em alguma coisa do serviço público, porque eu sou agente público.
presidente Lula sequer era presidente nessa época. Sequer era presidente. Os fatos não são de 2003 a 2010. Isso é fundamental. Eles falam de reforma do sítio, porque afinal de contas, para ele o que interessava é que Lula esteve no sítio, frequentou o sítio e que o sítio foi reformado, foi uma cozinha reformada, não sei o que reformado, o sítio foi reformado. E isso depois de 2010, eles falam de reforma a partir de janeiro de 2011, sei lá quando e tal, em períodos posteriores. Quer dizer, é um emaranhado de argumentos que não são apenas frágeis, eles são ridículos, eles são vazios, eles são completamente disparatados. Esse é o fundamento, essas são as aspas que estão nos jornais. Se você abrir o G1, Jornal Globo, esse é o argumento de prova do Gebran para a condenação do ex-presidente Lula para o crime de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal. O que dizer disso? Por outro lado, o outro crime é de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é ainda pior, porque eles não conseguem sequer, se enchem de conjecturas, falam dos vários depoimentos dos delatores que disseram isso, que disseram aquilo lá, e eles não conseguem comprovar onde e de que forma aconteceu essa lavagem de dinheiro, de que forma é que esse ex-presidente recebeu dinheiro e lavou dinheiro para entrar de forma lícita nas contas. Então, assim, a condenação, ela é completamente desmotivada, ela é completamente ilegal. Então, quais são os caminhos, você me pergunta? Os caminhos processuais, eles são de diversas ordens. Em primeiro lugar, existe a possibilidade ainda no próprio TRF de entrar com embargos de declaração, que nós sabemos que serão meramente formais, porque eles não vão mudar uma vírgula desse julgado, isso está muito claro. A etapa seguinte de recurso ordinário, é o recurso especial feito ao Superior Tribunal de Justiça, né? Aí vai para a 5ª turma, que é a turma que no STJ julga a Lava Jato. No entanto, existe uma discussão sobre isso que a gente já falou como preliminar, que é o descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Com relação a isso, existe um processo específico que é reclamação constitucional. Você entra no Supremo Tribunal Federal com reclamação constitucional quando efetivamente foi descumprida uma decisão daquele Supremo Tribunal Federal. É claro que eu estou falando tudo isso, dos caminhos, e você crê que isso obviamente está a cargo e decisão da defesa técnica do ex-presidente. Eu estou falando meramente em conjecturas, né, sobre quais são os caminhos que estão óbvios a serem tomados. Quais são os caminhos que a defesa do ex-presidente Lula vai tomar, aí realmente só a defesa técnica pode responder. Mas na sua opinião, começaria por onde? Na minha opinião, tem nada a ver com a decisão da defesa. Essa é uma pergunta complicada de responder, porque você estaria interferindo aí diretamente nos caminhos tomados pela defesa técnica. Não, você não vai interferir em nada, você vai dar uma opinião. Não, eu acho que os caminhos dados são esses, né? Isso não deixando, inclusive, de lado outros caminhos que a defesa possa pensar em adotar, como o próprio caminho do habeas corpus, que é sempre possível, né? E que a defesa já usou, já lançou mão em diversos outros momentos, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que é melhor não falar especificamente qual seria o melhor caminho para evitar problemas dos caminhos da defesa técnica mesmo, que acho que é quem tem competência para falar sobre isso. Não, tudo bem. Nós aqui, claro, nós não estamos... Imagina quem somos nós, Tânia. Mas a defesa técnica saberá tomar o melhor caminho, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, na minha opinião, eu acho que o primeiro caminho seria uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Uma reclamação, porque, afinal de contas, não só a decisão, mas a fala, a abordagem é assintosa dos 3 que julgaram, os 3 desembargadores, né? Então, se fosse eu, entrava logo com uma reclamação. Agora, a gente sabe que no mundo, assim, tudo tem o seu tempo. Então, quem tem que analisar o recurso é a defesa, não nós que estamos analisando
daqui de fora, né, Tânia? E que tem todos Mas, os enfim, elementos, né? E que tem todos os elementos técnicos, que por mais que acompanhemos, não temos nunca todos os elementos técnicos que a defesa tem, né? A seu dispor, e análise mais interna do caso para saber como caminhar, né? Isso é muito importante a gente respeitar. Agora, viu, Tânia, eu queria, a gente já está quase acabando, mas que a gente, mesmo você sendo da área jurídica, mas crise política, porque do que mesmo, quais os objetivos, porque essa perseguição do presidente Lula, ela não tem fim em si mesma, não, ela tem um objetivo muito maior, e por isso que nós todos nos envolvemos nesse processo. O objetivo maior é calar, é paralisar a maior liderança política que tem o Brasil contra esse projeto ultra-neoliberal. Esse projeto da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, das privatizações, do ataque, né, atentado à nossa soberania nacional. Então, é isso, no fundo, eles criam um ambiente para aplicar essa política que, muito mais do que ultra-neoliberal, chega a ser neocolonial. Não há mais preocupação nenhuma com a vida do povo. Não é? É assim, eu fico assim, tem gente que diz, mas eu luto, alguns parlamentares, eu luto pela igualdade, por um país inclusivo. Aí vai lá, vota pela reforma previdenciária. O que é a reforma previdenciária? É diminuir, no mínimo, 40% do valor das aposentadorias. É dificultar a vida de mulheres e homens no acesso a isso. Vota uma reforma trabalhista que tira direitos, que põe condições desumanas de trabalho, por exemplo, a mulheres gestantes, não é? Não lhe dão sequer, e essa foi uma decisão também, o direito à estabilidade do emprego, mesmo quando temporárias, não é? Passando por cima da Constituição, de tudo. Ou seja, então, essa perseguição ao presidente Lula, ela é vista por nós, e por isso nós falamos muito, e a gente quer que todos compreendam isso, como uma perseguição ao próprio Estado Democrático de Direito. É isso, claro. Porque eles precisam do ambiente para aplicar essas mudanças que são negativas ao povo, que é aquilo que o Lindbergh dizia. O que é o AI-5 agora, que saía só da boca do Bolsonaro, da boca do Eduardo Bolsonaro e agora do Guedes, que é o xerife da economia. Por quê? Porque ele tem medo, ele já quer fazer uma prevenção, ele quer adotar uma política preventiva para poder aplicar a sua política econômica, que só prejudica o povo, não é? E não haver nenhuma rebelião, nenhuma mobilização popular contra isso. Então, quando a gente fala muito do presidente Lula aqui, é porque nós estamos falando muito do Brasil. Claro. Estamos falando muito da nossa democracia, dos direitos da nossa gente que está sendo perdido, né, Tânia? Claro. O ex-presidente Lula não foi escolhido. O ex-presidente Lula não foi escolhido como inimigo número 1 da Operação Lava Jato à toa, né? Ele é o maior líder popular do país, ele é o maior líder popular da América Latina, ele foi presidente durante 8 anos e saiu da presidência com uma popularidade de mais de 80%, eu nem lembro o número exato. Então ele representa o que as elites mais querem destruir, desmontar. Então, quando se fala que todo julgamento ele é político, nós não estamos falando de um julgamento político contra um homem qualquer. É contra um indivíduo que representa um pensamento coletivizado de sociedade, né, de país e de mundo, e que teve a oportunidade durante 8 anos de colocar isso em prática. E, obviamente, a possibilidade de que esse homem, de que esse indivíduo desse pensamento coletivizado volte a exercer esse mesmo cargo, apavora essas pessoas. Então, essa rejeição que se tem, não especificamente ao indivíduo Lula, mas ao que Lula simboliza para o país e para o mundo até, que faz com que, se não podemos derrotá-lo nas urnas, se não podemos derrotá-lo nas ruas, temos que derrotá-lo utilizando o que o poder nos permite, que é o sistema de justiça. Então, o sistema de justiça, ele tem servido, a Operação Lava Jato tem utilizado do aparelho de Estado, no que se refere ao sistema de justiça, de todos os instrumentos, para perseguir, para condenar e para retirar da cena política, né, e esse homem
que simboliza esse modelo de sociedade que, obviamente, eles não querem, né? Então, o lawfare é isso, né? É o uso do sistema de justiça para perseguição de uma pessoa, de algumas pessoas, de um coletivo com fins políticos. É isso que está acontecendo no país, sem sombra de qualquer dúvida. E quando a gente fala Operação Lava Jato, não tem essa ilusão de que a Operação Lava Jato é a turma do Deltan, lá da Força Tarefa, e o Moro. Não, a Operação Lava Jato é uma engenharia, né? Os desembargadores do TRF da 4ª Região são a Operação Lava Jato, né? São a Operação Lava Jato, não só pela ligação que tem pessoal, como Lindbergh falou já de antemão, que todo mundo sabe a ligação de Gebran com o Sérgio Moro, mas eles são umbilicalmente ligados a esse modelo, essa forma de pensar e de querer o país, que quer retirar, então, da cena política, retirar da sociedade esse grande líder que é Luiz Inácio Lula da Silva. E para isso vale tudo. Vale os argumentos pífios, vale dizer o que eu disse ontem ou há 15 dias, vale enfrentar o Supremo Tribunal Federal. A gente precisa encontrar a resposta para isso. O caminho da resposta é para isso, que é a luta de fora para dentro do sistema de justiça, de fora para dentro dos tribunais, para mexer nessas estruturas. Viu, Tânia? É isso mesmo. Acho que o que vale tudo agora de nosso lado é tentar esclarecer a população. É isso que nós precisamos fazer. Porque, lamentavelmente, uma parcela ainda muito importante ainda é muito iludida com esse negócio da Lava Jato, muito iludida com o Sérgio Moro. E a gente tem que mostrar, você veja, tudo aquilo que o Intercept divulgou, gente. Claro. Tudo aquilo. Claro, caiu bastante. Eles criaram a ilusão de que era operação para combater a corrupção, né? E hoje a gente tem isso escancarado, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com corrupção. Uma parcela importante passou a ver que, de fato, tem problema. Sérgio Moro não é aquilo tudo que se vende, não é? Mas, por outro lado, ainda tem muita gente que está iludida. Então, o nosso trabalho é convencer essas pessoas. Olha, está chegando o final aqui da hora, eu só quero do nosso programa, eu só quero agradecer aqui as pessoas, a Glê Lúcia, Ivete Teixeira da Silva, Márcio Nabalista Batista, o Breno Aniceto, o Emerson Araújo, já falei, a Ivete Teixeira, o Alexandre Guilheiro. Guilheiro. Ele diz o seguinte, que é urgente e obrigatório o ingresso dos embargos de declaração. Mas isso não é lá no TRF, Tânia? Sim. Embargos de declaração é no próprio tribunal. Pois é, e aí o tribunal... Bom, mas isso aí, de certo, é para pular para outra etapa, né? Porque esse tribunal a gente já sabe como é. José Godoy, olha, muita gente aqui, viu, entrando, Vanilda Teixeira, Jerusa Valiato. Agradeço vocês, viu, gente? Todo mundo que está aqui nesse bate-papo, agradeço você também, Tânia. Roubamos o teu tempo 2 dias seguidos, mas eu sei que é muito importante. Você foi no 247, você já foi em uma série desses canais assim mais alternativos falar sobre esse assunto. E fala porque domina bem, tá certo? Então, obrigada a você, Tânia. Obrigada, Cris. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Gente, um beijão. Tchau, Tânia.